Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao Santuário Nossa Senhora da Salete. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Intenções da Santa Missa. Coração de graças de Sérgio dos Santos Júnior, pelos dizimistas aniversariantes do dia, Alessandra Plumari, Poliana Pequino Veloso. Pedimos pela saúde de Benedita Almeida Amorim, Ana Brachet, Valmir do Prado, Maria Saete da Silva, 7º dia de Fábio Bucchi, 10 dias de Claudete Saltorato, 5 meses de Cláudio Monteiro André e 1 ano de Antônio Alvarenga de Oliveira Neto. E por todos os falecidos benfeitores missionários salesianos. Segundo domingo do Advento. Acolhamos-nos uns aos outros com harmonia e concórdia como Cristo nos acolhe. Nessa liturgia do Advento, glorificamos a Deus, que em seu Filho cumpre a promessa da justiça e da paz sem fim. João Batista nos convida a preparar o caminho do Senhor, mediante a produção de frutos de conversão. Fiquemos todos de pé para receber a procissão de entrada e o nosso celebrante. Eis que de longe vem o Senhor para as nações do mundo julgar. Os corações alegres estarão, como uma noite em festa cantar. No Egito uma cruz arrancaste com amor, com cuidado fundas raízes lançou e por sobre a terra toda sua sombra se espalhou. Eis que de longe vem o Senhor para as nações do mundo julgar. Os corações alegres estarão, como a noite em festa cantar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia! Bom dia! Que bom podermos nos encontrar enquanto filhos, filhas de Deus muito amados nesta celebração. Segundo domingo do Advento, tempo de graça, tempo de conversão. Queremos no início desta celebração acender a segunda vela da coroa do Advento, a vela que nos convida e que nos chama a conversar. Cantemos. A luz virá, a luz virá e resplandecerá um novo dia. A luz virá, a luz virá e resplandecerá um novo dia. Coloquemos-nos reverentes diante do altar do Senhor, reconheçamos as nossas faltas e as nossas culpas, e ao Senhor, o justo juiz, peçamos perdão. Senhor, que sos o defensor dos pobres, tende piedade de nós, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós.
tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a esperança dos pecadores, Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe as nossas faltas e os nossos pecados e um dia nos conduz a participar da vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus todo-poderoso e cheio de misericórdia, que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas, instruídos pela celeste sabedoria, participemos da vida daquele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Anunciando a chegada de um rei que vai estabelecer a paz e a harmonia, a palavra de Deus nos firma na esperança. É Jesus, cujo caminho é da vida e salvação para seu povo. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força de sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O louco e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como boi. A criança do peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso
a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, tudo que outrora foi escrito para nossa instrução, para que, pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras, tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto nos dê a graça da harmonia e concórdia, uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e uma só voz, glorificareis o Deus e Pai do Senhor nosso Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns com os outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão, para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus, em razão da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, Aleluia, aleluia. aleluia. Os que clamam no deserto, Os que clamam no deserto, preparai-lhe um caminho, prepare um caminho, uma estrada ao Senhor. uma estrada ao Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Podeis nos assentar. Estimados irmãos, estimadas irmãs, que bom podermos nos encontrar neste domingo, nesta celebração, ouvindo a palavra de Deus e depois nos alimentando da Eucaristia. O tempo do Advento é este tempo bonito, esse tempo da espera, esse tempo da escuta, esse tempo em que nós somos convidados a preparar o nosso interior para acolher o Senhor que vem ao nosso encontro. Nós somos convidados no tempo do Advento não só a prepararmos o presépio físico, mas a prepararmos o presépio do nosso coração para acolher Jesus que vem ao nosso encontro. Por isso, acompanhando as velas da coroa do Advento a cada domingo, nós vamos sendo convidados à meditação, à reflexão e, acima de tudo, ao compromisso de mudanças de vida. No domingo passado, o primeiro domingo do Advento, nós somos convidados a partir da vela verde a termos uma atitude de vigilância. E toda a liturgia da semana sempre nos orientava para sermos vigilantes, estarmos atentos, preparados para o Senhor que vai chegar. Hoje, no segundo domingo, a partir da vela roxa, nós somos convidados por meio da figura de João Batista a uma atitude de conversão, uma atitude de mudança de vida. Somos convidados a nos reconstruir, desconstruir tudo aquilo que nós somos e reconstruir um homem e uma mulher nova, para podermos acolher o Senhor que vem ao nosso encontro. Por isso, esta liturgia tem como pano de fundo, como temática, a conversão, a mudança de vida, para bem podermos acolher o Senhor que irá chegar. Na primeira leitura que nós ouvimos hoje, retirada do livro do profeta Isaías, ele que escreve o seu livro e faz a sua profecia em Israel, por em torno dos anos de 735 a.C., ele já anunciava naquele tempo um Messias que viria, um Messias que iria chegar.
E o profeta Isaías, ele dizia que o Messias, ele não só ia restaurar a união entre os filhos de Israel, ele também restauraria a nossa aliança com Deus. Nós retornaríamos à aliança eterna e definitiva. Nós teríamos de novo a alegria de podermos partilhar, celebrar da graça e da bênção do Senhor. E o profeta Isaías, nesta leitura que nós ouvimos hoje, ele escreve um poema para mostrar à comunidade e também para vislumbrar um tempo novo, um tempo de paz, um tempo de harmonia, um tempo aonde nós tanto precisamos acolher o Senhor no nosso meio. E o nosso mundo tão dilacerado pela guerra, pela violência, nós precisamos fazer com que a paz que foi anunciada pelo profeta e que foi consumada no Cristo, também seja realidade e esteja presente nas nossas vidas. Nós somos instrumentos da paz, e nós precisamos fazer com que esta paz seja realidade no nosso cotidiano e na nossa vida. Por isso o profeta Isaías, ele mostra que esta paz e este tão sonhado tempo de paz, ele só seria possível para o povo de Israel por meio do descendente do tronco de Jessé, ou seja, o pai do rei Davi. A linhagem real do rei Davi era dali que brotaria e que nasceria o Messias, fato consumado com o nascimento de Jesus de Nazaré. Por meio da filiação adotiva a São José, cumpre-se a profecia do profeta Isaías. Nasce um rebento da haste de Jessé, e ele salvará a humanidade, pois ele está cheio, ele tem a plenitude dos dons do Espírito Santo, e com a plenitude dos dons, ele salvará o seu povo de todos os pecados, devolverá a paz ao mundo, e acima de tudo, instaurará um tempo de harmonia, um tempo de comunhão, um tempo de vida fraterna. E o profeta, ele faz o elenco dos dons do Santo Espírito na leitura que nós ouvimos hoje. E ele não faz por acaso. Ele diz que o Messias, ele tem que ter a plenitude dos dons. E a plenitude dos dons relacionada sempre a figuras históricas do tempo de Israel. E diz que o Messias terá o espírito de sabedoria e de inteligência, espíritos e dons concedidos ao rei Salomão para bem poder gerir e dirigir o povo de Israel. O Messias também terá o espírito de conselho e fortaleza, dons concedidos a Davi para bem poder criar a harmonia ao povo de Israel. Terá o espírito de conhecimento e de temor de Deus como os profetas. Terá a plenitude não só da profecia, mas também da lei. A lei e a profecia, os dois pêndulos da balança do antigo Israel, eles estão consumados na figura de Jesus de Nazaré. E ele tem a plenitude dos seus dons. Mas se nós olharmos, falta um para ser a plenitude. Falta o dom da piedade. E este ele foi dado pela história, pelo magistério da igreja. São Jerônimo, quando faz a tradução da Vulgata, a tradução da Bíblia que nós temos hoje, ele acrescenta o sétimo dom, o dom da piedade, para dizer que o Messias, ele tem a plenitude. Ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, tudo está nele. Era aquele que era, aquele que vem e aquele que virá para nos julgar um dia. E o profeta Isaías, ele termina esta primeira parte do seu poema mostrando que o Messias estabelecerá o reino da justiça, da liberdade, da lealdade e da paz. O Messias é aquele que vem ao encontro dos seus. O Messias é aquele que olha o horizonte e devolve ao povo de Israel aquilo que se mais precisava.
Na segunda parte do poema, que é a segunda parte da leitura que nós ouvimos hoje, da primeira leitura, tem aquilo que o Messias irá instaurar. Por isso há aquelas imagens: o lobo e o cordeiro pastarão na mesma relva, a vaca irá pastar junto com o urso, o menino irá colocar a mão sobre a toca da serpente e ela não o esmagará. E aqui nas entrelinhas o profeta diz: o Messias vai instaurar um tempo de estabilidade, um tempo de equilíbrio, um tempo de paz e por fim um tempo de comunhão com Deus. O Messias tem a plenitude. Se ele estava na criação, ele vem para a redenção. E com a redenção ele equilibra, ele devolve a paz e acima de tudo, ele nos devolve a comunhão com Deus. Na segunda leitura que nós ouvimos hoje, retirado da carta de São Paulo aos Romanos, Paulo não funda a comunidade de Roma. Ele escreve para a comunidade de Roma para instruir a comunidade para a sua chegada. Como Paulo tem o seu fim em Roma, por ser cidadão romano, ele escreve para a comunidade de Roma para instruir a ela a sua chegada. E acima de tudo, reforçar o conhecimento daquele que fundou a comunidade e que por meio dos ensinamentos de Paulo e dos apóstolos levou a mensagem do Santo Evangelho até a cidade de Roma. E Paulo, ao escrever esta carta, ele quer mostrar à comunidade como a comunidade deve se preparar para esperar o Senhor que vem. Não só o Senhor que vem ao nosso encontro todos os dias, mas como nós devemos esperar a vinda definitiva do Senhor nos nossos corações. Por isso a leitura que nós ouvimos hoje, ela é uma exortação dividida em 4 partes. A primeira parte delas é aquilo que consiste na exortação propriamente dita, que está nos versos anteriores que não foram proclamados no dia de hoje. E diz que os fortes devem auxiliar os fracos, para que todos possam caminhar na unidade. E Paulo diz: aqueles que têm os dons devem auxiliar-se uns aos outros, pois quando nós nos damos as mãos e construímos um mundo novo, nós somos capazes de instaurar a mudança no nosso meio. A mudança ela não vem só de cima, a mudança precisa acontecer no nosso meio. E nós temos que ser estes protagonistas da mudança, estes protagonistas de um mundo novo, de um mundo de liberdade, de um mundo de paz, de um mundo de justiça. Por isso aqueles que têm os dons, que são mais fortes, devem sempre ajudar aqueles que são mais fracos e que ainda não descobriram os seus dons, para que possam descobri-los e juntos caminhar na unidade. A segunda coisa que Paulo diz é uma motivação cristológica, e nós sempre temos que ter no horizonte Cristo, caminho, verdade e vida para a nossa vida e acima de tudo para o nosso conhecimento espiritual. Terceira coisa que Paulo fala, e é o trecho que entra na leitura de hoje, é uma iluminação da Escritura. E esta iluminação a partir das Escrituras é uma instrução à comunidade de Roma. É a instrução para que a comunidade pudesse permanecer fiel, pois o Cristo não havia necessidade de ser circuncidado, mas por meio da sua circuncisão ele reúne os judeus e por meio da misericórdia ele reúne os pagãos. Ou seja, todos somos filhos e filhas muito amados de Deus. Não existe divisão. E por fim, Paulo termina a sua carta no dia de hoje fazendo uma súplica, pedindo para que o Deus da consolação dê aos cristãos o sentimento de harmonia e de louvor a Deus, sentimentos que sempre devem perpassar a nossa vida e que por muitas vezes nós deixamos escondidos e guardados dentro do nosso coração. E Paulo pede para que todos sejam acolhidos no reino. Ninguém deve ser deixado de fora da salvação, e ninguém deve ser deixado de fora da casa de Deus, pois a estrutura da igreja vazia não é nada. Ela só é igreja, comunidade viva, quando nós nos assentamos
nos reunimos e nos sintonizamos na mesma harmonia para poder louvar e agradecer a Deus. O Evangelho de hoje, Mateus, ele nos coloca no horizonte daquilo que eu dizia no início da minha homilia. A segunda vela, a vela da conversão, a vela que nos aponta João Batista, a vela que nos convida à mudança de vida. Nós somos convidados durante toda esta semana, esta segunda semana do Advento, a nos prepararmos para a conversão do Senhor que virá. E Mateus, ao apresentar João Batista, ele apresenta um homem simples, um homem humilde, que vivia no deserto. Deserto, lugar da penitência, deserto, lugar da revelação de Deus, deserto, lugar do encontro com o Senhor. E Mateus diz que João, ele é o último dos profetas. E sendo o último dos profetas, ele aponta, ele anuncia quem é o Messias, que veio para salvar de uma vez por todas toda a humanidade. E Mateus mostra, acima de tudo, o batismo de João. O batismo de João não é um batismo de salvação como é o nosso. O batismo de João, para a tradição, era um batismo de conversão, que podia sempre ser recebido quando as pessoas precisavam mudar de vida. E em grego a palavra se diz metanoia, ou seja, mudança, renascimento, reconstrução. Isso é a conversão, é a mudança de vida. Por isso a terminologia metanoia. É desconstruir aquilo que nós somos e reconstruir um mundo novo. Por isso o batismo de João era um batismo de mudança de vida, não um batismo de salvação. Por isso ele mesmo vai dizer no Evangelho que aquele que virá depois de mim, ele vos batizará com o fogo e com o Espírito, e com o fogo e o Espírito ele vos salvará. Então a vinda messiânica é de fato o batismo que Cristo instaura no seu próprio batismo. E nós, sendo batizados no Espírito e na figura do Cristo, nós alcançamos a redenção. Por isso, nesta semana, nós somos convidados a olhar como que está a nossa vida. Como que está o horizonte do meu coração para a chegada de Jesus que vai nascer? O que é que eu preciso transformar no meu interior para acolher o Senhor que virá? Quais são as coisas que eu preciso limpar dentro de mim? Eu já fiz a minha confissão? Já estou preparado para acolher o Senhor que virá? Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, bem prepararmos para viver a fé, bem prepararmos para podermos acolher o Senhor que virá. Que Ele nos ajude, que nos mostre de fato um caminho de conversão, de vida e de salvação. Que Ele nos ajude e nos faça sempre ser bons cristãos para o reino de Deus. Que assim seja para sempre. Creio em Deus Pai, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Deus quer contar conosco para fazer florescer no meio da humanidade seu reino de justiça e de paz. Rezemos com confiança de filhos e filhas, dizendo: vinde salvar vosso povo, Senhor. Fustigará a terra com a força da sua palavra. Vinde, Senhor, e encorajai a igreja a exercer a profecia com fidelidade à vossa palavra, em meio às necessidades, às realidades necessitadas de conversão. Nós vos pedimos.
Vinde salvar vosso povo, Senhor. Com justiça ele governe vosso povo. Animai nossos governantes a assumir efetivo compromisso com a dignidade dos mais esquecidos na sociedade, nós vos pedimos. Vinde salvar vosso povo, Senhor. Ser peregrino é reconhecer que a vida cristã é uma caminhada, nem sempre fácil, mas guiada por Deus. Incentivai a nossa comunidade a olhar o dízimo como um testemunho social de justiça, solidariedade, cuidado dos mais vulneráveis e construção da paz. Nós vos pedimos. Vinde salvar vosso povo, Senhor. No jubileu, somos chamados a ser sinais visíveis de esperança para quem sofre, para quem está marginalizado, para quem perdeu a fé. Encorajai nossos dizimistas a manterem-se firmes em seu gesto concreto de doação, confiando que Deus provê, para que testemunhem a esperança no mundo por meio da partilha e do amor fraterno. Nós vos pedimos. Vinde salvar vosso povo, Senhor. Acolhei, ó Deus de bondade, os nossos pedidos e as nossas súplicas por Cristo nosso Senhor. Com o pão e o vinho, ofertamos nosso desejo sincero de conversão contínua. O Espírito Santo nos torne acolhedores uns dos outros e faça de nós produtores de bons frutos. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. A chuva molhou a terra, o homem plantou um grão, a planta deu flor e frutos, o trigo se fez o pão. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. O homem plantou videiras, secou-as com seu carinho, da vinha brotou a uva, da uva se fez o vinho. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. Os frutos da nossa terra e as notas dos filhos teus serão pela tua graça, pão que vem dos céus. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. Recebe, Pai, nossas vidas unidas ao pão E vem conduzir teu povo, guiando-nos no teu caminho. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebam, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nós e de todas as igrejas. Aceitai, Senhor, com bondade as nossas humildes preces e oferendas, e como não podemos invocar os nossos méritos, socorrei-nos com o remédio da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, que é nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação
louvar-vos e bendizer-vos, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, princípio e fim de todas as coisas. Vós preferistes ocultar o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá sobre as nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Naquele tremendo e glorioso dia, passará o mundo presente e surgirá novo céu e nova terra. Agora e em todos os tempos, Ele vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana, para que o acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade, enquanto esperamos a feliz realização do seu reino. Por isso, aguardando a sua vinda gloriosa, nós vos louvamos unidos aos anjos e aos santos, cantando a uma só voz. Proclamam o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora o Pai memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos
que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora da Salete, São José, o seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Odilo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. E lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Claudete Saltorato, 10 dias. Fábio Buch, 7 dias. Dos nossos familiares, amigos, todos os missionários saletinos, devotos de Nossa Senhora da Salete, todos aqueles que de alguma forma também contribuíram com este santuário e que hoje se encontram junto do Pai. E de todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito do Senhor, formados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Dai-nos a
Jerusalém, põe-te no alto e vê, vem a ti a alegria do teu Deus. Felizes os convidados para participar do banquete nupcial do Cordeiro. Eis aqui o Cristo Jesus, ele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que fez em mim orar, mas que sei uma palavra sem falar. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparar para o Senhor. Endireitai os seus caminhos, pois Ele vê, e logo mais avistareis o Salvador. Nova Jerusalém, louva o Senhor teu Deus, as portas reforçou, e Deus abençoou. Do céu mostrar, ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparar para o Senhor. Endireitai os seus caminhos, pois Ele vê, e logo mais avistareis o Salvador. Sua palavra envia, e veloz sua voz, ela desce o céu, unindo a terra ao céu. Tu sobre alcança, ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparar para o Senhor. Endireitai os seus caminhos, pois Ele vê, e logo mais avistareis o Salvador. Ao novo revelou palavras de amor, a sua lei nos deu, e o mandamento seu. Ninguém fez assim, amou até o fim. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparar para o Senhor. Endireitai os seus caminhos, pois Ele vê, e logo mais avistareis o Salvador.
Oremos. Nós vos suplicamos, Senhor, que saciados com o alimento espiritual, pela participação nestes santos mistérios, nos ensineis a apreciar com sabedoria as coisas terenas e colocar nossas esperanças nos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltando ao nosso olhar, a Virgem Maria, a Senhora da Salete, queremos a ela oferecer a nossa vida, o que somos e o que temos. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora da Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar temos do nosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus e veja-se, depois de tanto desrespeito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los, reconfortados por vossa ternura. Ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão, não rejeiteis nosso coração, ó Virgem reconciliadora, mas volvei o nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus, acima de tudo, e de nos consolar com a vida de vossa mãe, para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora, Senhora da Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós, que recorremos a vós. Rogai sem cessar por nós, que recorremos a vós. Pode sentar um pequeno instante, alguns rápidos avisos. Aqueles que ainda não pensaram no que comer hoje de meio-dia, temos ainda à disposição alguns ingressos do bife à parmegiana, tá bem? Passa aí na loja do Gomes, reserve o seu ingresso e venha confraternizar, participar desse momento bonito da vida da comunidade. Trabalha menos para fazer almoço, né? Então aí dá um descanso para as panelas em casa e vem comer o bife aqui na igreja, tá joia? Aqueles que ainda não compraram, que quiserem celebrar e participar conosco, tem ainda à disposição lá na loja. Convidamos também toda a comunidade para participar da apresentação do coral do Museu de Arte Sacra no dia 12/12, depois da missa das 19h30. O Centro Social está arrecadando os alimentos para ajudar as famílias que serão atendidas neste Natal. Então nós também somos convidados a fazer o nosso gesto concreto neste Natal, ajudar alguém que precisa. É uma obra de misericórdia. Então por que não a gente colaborar com o nosso pouco para aqueles que não têm? Deus muito se agrada e nós também fazemos o caminho da nossa salvação e, acima de tudo, da conversão. Pode deixar aqui na igreja ou no centro social a sua doação. E na segunda-feira próxima, a secretaria estará fechada. Volta ao atendimento normal na terça-feira, dia 9. Nós sempre fazemos, então, um sorteio, do dizimista aniversariante do mês. Foi feito na missa das 7 horas da manhã e quem ganhou foi Rafaela de Nápoles, dizimista Dona Rafaela de Nápoles, que ganhou a lembrança deste mês dos dizimistas. Para quem não me conhece, eu sou o Padre Maurício Zagonel, fui ordenado dia 8 de fevereiro, amanhã vai fazer 9 meses que eu fui ordenado padre, 9 meses que eu fui ordenado padre. E para mim é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, ver rostos que há tanto tempo não via. Primeira vez que eu celebro a missa das 9, trabalhei aqui do ano de 2015 até 2019 como seminarista aqui no santuário, sempre ajudando nas pastorais, catequese, coroinhas, ministros, enfim, sempre ajudando por aqui. E muito me alegro em ver tantos rostos conhecidos ainda estão por aqui, e muito me alegro em vê-los, e é sempre uma satisfação poder estar aqui nesta casa, aqui neste santuário, que tanto quero bem e que sempre levo no meu coração por onde eu vou.
Trabalho no Rio Grande do Sul, no Santuário Nossa Senhora da Salete de Marcelino Ramos, onde tem a segunda mais antiga romaria do estado do Rio Grande do Sul. 90 anos de romaria de Nossa Senhora da Salete. Lá chegamos em 1928. Que bom poder estar convosco e também poder deixar esta palavra de esperança nesse tempo do advento, este tempo de conversão. Tem alguém que está fazendo aniversário hoje? Tem? Não? Se tiver, vem para frente. Vem. Tem mais alguém? Aniversário de casamento, de vida. Tem? Se tiver, por favor, venham aqui. Venham. Enquanto isso, enquanto o pessoal vai chegando, a gente canta os parabéns. Pode ser? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com imensa alegria, suplicamos ao céu. Dignai-vos, pois, abençoar estes vossos filhos que celebram aniversário de vida e também de matrimônio. Conceda-lhes sempre a saúde do corpo e da alma. Afastai deles todos os males e todos os perigos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe. Parabéns. Uma salva de palmas para todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado pela presença de cada um e cada uma de vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus da vida e da esperança, pela intercessão de Nossa Senhora da Salete, abençoe sempre cada um de vós, as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E de paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bom domingo, boa semana para todos. Coração pobre acolhendo Jesus, Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Coração quer assim para mim, coração quer assim para o irmão, coração quer assim para Deus. Reino de Deus renovando esse chão. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Ombros abertos pra sede do povo, passo bem firme que o medo descer, mãos estendidas